Olá, você quer saber as duas primeiras coisas que podem dar errado no dia do seu casamento? Vamos para o primeiro ponto. No dia do seu casamento, você precisa definir claramente um cronograma para o seu casamento. E isso não é só durante a cerimônia e a festa, você precisa definir um cronograma antes disso. Desde o seu making off. Se tem uma coisa que você não consegue negociar de forma nenhuma no dia do seu casamento, é o tempo. Você precisa otimizar o máximo possível de tempo no dia do seu casamento. Por quê? Porque se houver algum tipo de atraso, isso vai te prejudicar e muito no dia do seu casamento. É verdade. Vamos para o primeiro tópico. No dia do seu casamento existe uma coisa que você não vai conseguir negociar, que é o tempo. Então, no dia do seu casamento, você deve otimizar o máximo de tempo possível no dia do seu casamento. Então, você deve definir um cronograma do antes do casamento. Desde os preparativos, você deve definir um cronograma. E isso acaba levando a gente direto para o segundo tópico, que é algo que eu costumo chamar de o calcanhar de Aquiles de todo casamento. Tá bom. É a partir dali que começa a dar vários problemas ou não, né? Ou é a partir dali que realmente você vê que tudo vai funcionar. Existem muitos casos, muitas histórias que eu poderia estar contando aqui, mas isso eu vou tentar colocar isso para uns próximos vídeos para explicar com mais detalhes tudo que pode dar errado e tudo que pode dar certo no dia do seu casamento. Então, o que é o calcanhar de Aquiles no dia do casamento, na minha opinião? Eu defino como o profissional de maquiagem. O profissional de maquiagem, ele tem que ser, entre várias outras qualidades que ele tem que ter, uma das principais é ser comprometido, muito comprometido com o horário. Você deve definir com o profissional que você vai contratar para sua maquiagem, para o seu penteado no dia, várias coisas, entre elas um cronograma do tempo que você vai precisar para você ter as fotos posadas, já vestida de noiva, todo o planejamento que você quer, todas as fotos que você deseja ter no dia do seu make-off, você tem que definir isso tudo antes. Qual é o tempo e, principalmente, você deve contar sempre com o imprevisto. No dia do casamento, você deve programar com muito cuidado todos os detalhes do seu casamento, principalmente pela questão do tempo, que é muito reduzido. Imagina você planejou o seu casamento com um ano e meio de antecedência ou até mais. E no dia do casamento são em torno de 10, 12 horas de trabalho total, assim, envolvendo pelo menos o meu ramo de casamento. Então, isso pode parecer muito, mas não é. Passa muito e muito rápido. Então você deve otimizar o máximo de tempo possível. Uma das sugestões que eu dou é você definir quanto tempo você deve ficar pronta antes do horário do convite. Sempre se balize pelo horário do convite. Isso é muito importante para você. Por quê? Porque o horário do convite normalmente é em torno de meia hora antes do horário real. Então, qual seria a sugestão de tempo que eu daria para você? Se programa para entre 2 e 3 horas em relação ao horário do convite. Parece muito, mas não é. Pode ter certeza que não é. Por que eu sempre dou essa sugestão para as noivas? Porque simplesmente 90%, 95% das vezes sempre acontece algum tipo de imprevisto e a gente tem que ter esse tempo para conseguir agilizar tudo, sanar aquele problema e a noiva ter tempo e conseguir ficar tranquila para o seu dia de noiva. O dia do casamento não vai voltar, então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, a minha sugestão é entre 2 e 3 horas antes do casamento. Essas sugestões que eu dou são baseadas
em quase 10 anos de experiência no ramo de casamento. Então eu acho muito importante para você que pretende realizar o seu sonho de casar, que você minimize o máximo possível a chance de alguma coisa dar errado. Você não precisa ficar preocupada se alguma coisa dar errado. É muito difícil, isso é algo que eu quero deixar bem claro para vocês. É muito difícil no dia do casamento dar 100% do casamento exatamente do jeito que foi planejado. Mas para isso você tem vários profissionais que vão te ajudar no dia do casamento. Mas você pode ajudar de certa forma. Não fique dependendo somente dos profissionais, daquilo que o profissional te passar. Tente se organizar o máximo possível, porque se tem uma coisa que eu acho hiper importante no dia do seu casamento é a questão de otimizar o tempo. Isso vai te ajudar e com certeza, na minha opinião e na opinião eu tenho certeza, de 100% dos profissionais de casamento, o tempo, ele é cerca de 99% do seu dia para ele dar certo. Então tome muito cuidado com a questão do tempo e no dia do seu casamento, se você tiver esse cuidado, é só você ser feliz e você curtir bastante o dia do seu casamento. E se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha aí, né? Curte o vídeo, comenta, que é muito importante para mim que você conte a sua história. Eu estou fazendo esses vídeos com a intenção de estar dando algum auxílio, aproveitando esse momento de pandemia, esse momento difícil que a gente está passando. Eu achei essa maneira de estar passando várias dicas essenciais que eu acho ultra importantes para o dia do seu casamento. Então conta a sua história. Eu fiquei muito feliz com vários comentários que tiveram no último vídeo. Então pode dar a sua sugestão de tema para um próximo vídeo que eu vou estar fazendo com todo carinho. Eu tenho muita história para contar para vocês. É muito interessante você saber dos bastidores do dia do casamento, para você evitar erros. Não é para você ficar nervosa, ficar achando que é um bicho de sete cabeças, porque não é. Tem muita coisa que com pequenas informações você vai evitar vários problemas e você vai realizar o seu sonho da melhor forma possível. E no próximo vídeo eu vou estar gravando sobre um tema que eu acho super importante e que faz muita diferença durante a cerimônia do casamento. Se prepara que vai ter muito conteúdo para vocês no futuro. Um abraço, muito obrigado por ter assistido, fica com Deus e até a próxima.